Glórias a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Pode ficar com sua biblinha fechada. Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Pelos nossos irmãos que ficaram hospitalizados, graças a Deus hoje podemos estar aqui conosco. Para aqueles que já estão saindo, como a nossa irmã Laurinha, já está melhorando, graças a Deus. Assim como aqueles nossos irmãos também, familiares, parentes, que nós conhecemos, que estão acamados, que estão angustiados, aflitos. Quantas pessoas estão necessitando de oração, né, irmão? E às vezes nós estamos voltados para nós mesmos, pelas dificuldades, problemas. Mas oremos hoje, né, neste dia, nessa noite, não só por aqueles que nós conhecemos, mas por aqueles que a gente não conhece também e que estão passando por momentos de diversidade em suas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Pai, nós te agradecemos a Ti, meu Pai, e oramos, Senhor, meu Pai, suplicamos, Senhor, meu Pai, pela vida dos nossos irmãos, Senhor, meu Pai, que estão passando pelas essas diversidades, Senhor, meu Pai, que estão passando por esses momentos de dificuldade, por esses problemas, Senhor, meu Pai, que tem assolado, Senhor, meu Deus, essas enfermidades, Senhor, meu Pai, que vem, Senhor, meu Deus, para afastar, meu Pai, os Teus filhos amados da Tua presença, Senhor, meu Deus, essa enfermidade que vem, Senhor, meu Pai, para tirar a vida. Quantos estão, Senhor, meu Pai, na beira da morte? Quantos estão, meu Pai, desenganados pela medicina? Quantos estão, Senhor, meu Pai, angustiados e aflitos, Senhor, meu Pai, na alma, não conhecendo a Ti, Senhor, meu Deus, mas nós pedimos ao Senhor que tem misericórdia desse povo, tem misericórdia, meu Pai, dessas pessoas, Senhor, meu Pai, que estão passando por essas tribulação, por esses problemas, Senhor, meu Deus, que eles possam, meu Pai, ainda, Senhor, meu Pai, encontrar, Senhor, meu Deus, em Ti, Senhor, meu Pai, salvação, pois o Senhor, meu Pai, é o caminho e a verdade, meu Pai, e a vida, Senhor, meu Pai, a qual nos trouxe aqui nessa noite, meu Pai. Nós te agradecemos, que assim seja. Amém, Jesus. Pode tomar assento, meus irmãos. Glórias a Deus. É motivo de honra estar aqui nessa noite. Honra para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual, irmão, nos trouxe aqui nessa noite, de uma maneira a qual às vezes a gente não percebemos. Às vezes temos vindo para a igreja, por às vezes já está acostumado de estar aqui. Quantos estão acostumados já de vir numa igreja? Assim como nós vemos a igreja católica, as pessoas são acostumadas porque elas aprendem desde pequena a estar naquele lugar. Mas graças a Deus nós viemos aqui, irmão, porque o nosso coração arde em agradecimento, em adoração pelo nosso Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, pelo que o Senhor fez lá no passado já, na igreja primitiva, aonde o Senhor, através do Espírito Santo, quando encheu a igreja, despertou aqueles homens, e eles vão para pregar a palavra do Senhor. Se não fosse aqueles homens, irmãos, hoje nós não estaríamos aqui, não haveria palavra. Claro que o Senhor poderia fazer de outra maneira, mas se não fosse o Espírito Santo sobre a vida daqueles homens, e eles ir levar a palavra do Senhor, ó quanto tempo passou, irmão, e hoje nós estamos aqui, irmãos, e através dessa palavra qual nós temos aprendido, e o Senhor tem nos aperfeiçoado, nós temos falado do amor de Deus para aqueles que estão lá fora, que necessitam de Deus, que precisam de Deus, não enxergam, não percebem, mas o Senhor há de fazer, irmão, quando nós abrimos a nossa boca para falar com aqueles que estão necessitando da palavra do Senhor. O Senhor, Ele é muito bom, irmão, para conosco, pois todo dia o Senhor tem nos honrado, todo dia Ele tem nos livrado, todo dia Ele tem nos guardado. Por isso que é motivo de alegrar e agradecer a Deus, por poder estar aqui nesta noite, e podendo adorar o Senhor, e poder ouvir da palavra do Senhor. Quantos estiveram conosco, irmãos, e quantos hoje não estão mais, por às vezes, irmão, parar um pouco e começar a cobiçar as coisas que o mundo tem oferecido. Pois, irmão, é difícil, não é fácil, irmão, renunciar
as nossas vontades. Não é fácil, irmão, negar o pecado. Falar é fácil, mas negar é difícil. Pois as coisas vêm, não assim, de uma hora para outra, mas devagarzinho. A gente vai deixando, sem sequer perceber, o inimigo entrando em nossa casa, no meio da nossa família, nos nossos filhos, por às vezes não estar percebido o que está acontecendo. Hoje, irmão, se nós formos notar e enxergar e perceber, nós estamos vendo o homem cada dia mais egocêntrico, o homem cada dia mais voltado para si, para o seu eu, para o que eu preciso, o que eu quero e o que eu necessito, e deixando, irmão, a família, os amigos, colegas, companheiros, pois muito, irmão, para crescer na vida, precisa de pisar nos outros. Quantos hoje nós vemos com seus status e famas, mas para subir nessa posição, quantas coisas eles fizeram, quantas coisas eles teve que se rebaixar para estar nesse patamar. Eu só ouvi a minha esposa ontem, vendo uma mensagem, um vídeo, eu nem olhei, irmão, porque eu não gosto dessas coisas, mas escutando me chamou a atenção, numa mulher que na festa da sua filha, a mulher vai quase nua e começa a dançar, e o povo ficou meio, sabe para quê, irmãos? Para ela ganhar no TikTok lá, like, essas coisas. A mulher, não só a mulher, mas o homem, irmão, hoje em dia, por causa da mídia, eles têm se depravado cada dia mais, para querer aparecer para o mundo, para querer demonstrar que são alguma coisa para o mundo, mas dentro, irmão, são vazios, estão buscando para dentro de si, aquilo que não vão encontrar no mundo, se não for em Deus. Quantos de nós, irmãos, antes de ter um encontro com Jesus, antes de aceitar Jesus, não vivíamos conforme a nossa vontade, e sempre nós tentávamos, irmãos, dentro de nós, aquela alegria que o mundo oferece, momentânea, e mais, por certa vez, tão rápido ela tira, assim como Deus dá, irmão. O pessoal fala que Deus tira, Deus não tira, irmão. Deus deu, irmão. É você que perde as coisas que Deus te dá, mas o inimigo ele também te dá, e quando ele tira com as duas, ele vai dando corda, e quando ele puxa, ele acaba com a vida do homem, e o homem se perde por estar olhando para si só, para dentro de si, pois hoje o que eles querem é aparecer, e a palavra vai totalmente diferente do que o homem pensa. A palavra fala que diminua eu para que tu cresça, Senhor. A igreja, a gente fala em crescer, mas irmão, a igreja está do estado que está, porque é a vontade de Deus. A gente fala assim, nossa, irmão César, mas será que Deus queria isso? Não, irmãos, isso é o que o homem busca para si, e o homem há de se perder, tanto lá fora como dentro da igreja, irmãos. Deus não vai arrancar ninguém dentro de uma igreja, é o homem que se perde dentro dela, por estar pensando conforme as suas vontades, não querendo obedecer a Deus, e querer viver conforme as suas vontades. Eu, irmão, graças a Deus, estou aqui pela misericórdia de Deus. Graças a Deus eu fui alcançado pela graça e a misericórdia de Deus, a qual muitos, irmãos, creio que Deus também vai alcançar aqueles que estão lá fora, a qual a sociedade já julga, assim como o homem também julga, e assim como muitos de dentro julga. O homem, ele é tão propício a julgar, por tudo que ele vê, ele já faz um auto-julgamento em pensamento.
E nós devemos, irmãos, antes de julgar, entender e compreender por que esta situação, por que as pessoas estão no estado que estão. Nós olhamos e enxergamos pessoas aflitas, angustiadas, pessoas que estão no mundo da droga, da prostituição, pessoas que estão na sarjeta, e às vezes nós temos feito uma autoanálise, estão porque querem, é da vontade da carne, mas não, irmão, tem pessoas que estão não por querer, é porque já foi impulsionada, não só pela sociedade, mas pela família. Quantos não tiveram um pai e uma mãe, estão no mundo das drogas, estão no tráfico, porque não tiveram um apoio, não tiveram uma ajuda. E é por isso que Deus tem levantado nós, irmãos, para falar para essas pessoas que Jesus cura, liberta e salva. O Senhor nos levantou, irmão, para falar, proclamar, dizer o que Deus tem feito na nossa vida. O Senhor tem nos curado, libertado, transformado, irmãos, não para ficar calados, mas para falar, testemunhar. Devemos ser testemunha onde estiver do que Deus tem feito na nossa vida, irmãos. Aonde você estiver, tiver uma oportunidade, conte o testemunho, irmão. Às vezes a pessoa está precisando de um testemunho desse na sua vida, e ela vai falar, como aconteceu isso? É aí que nós mostramos, foi o Senhor. Às vezes as pessoas só vão por ouvir a transformação que aconteceu nessa pessoa, e ela também anseia por isso, e ela vem e encontra em Deus refúgio e refrigério, como assim a salvação. Irmãos, eu quando tenho oportunidade para ministrar a palavra do Senhor, eu sou uma pessoa que gosta de ficar bem quieta. Daí parece, irmão, que é a hora que vem todo mundo querendo conversar. Eu vou parar para estudar, todo mundo entra no quarto e fala. É difícil, irmãos. Trazer a palavra do Senhor não é fácil. Não é só uma palavra qualquer a qual vou falar e os irmãos amém. Eu tenho que trazer ao conhecimento dos irmãos aquilo, o que a palavra quer falar, que quer ensinar, para que nós venhamos aprender, e o que o Senhor vai falar além disso para conosco no dia de hoje. Quero ler com os irmãos, livro de Lucas, pode ficar sentado, irmãos. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Aquele que tem a sua Bíblia, abra. E vamos na Bíblia ler. Aqueles que estão sem Bíblia, o presbítero Diego colocou aqui na frente, Lucas 10, 25, parábola do bom samaritano. No domingo estivemos aqui à noite depois do culto, e antes de orar, nós estamos orando das 11 à meia-noite, nós começamos a conversar. O pastor falou da mensagem da missionária Isabel e falou que já tinha algo preparado no coração para pregar domingo, e ele falou do bom samaritano. Eu falei, pastor, essa daí é eu que vou pregar quarta-feira já. Deus já colocou no meu coração. O Senhor prepara outra coisa. E graças a Deus nós pudemos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. A parábola do bom samaritano é uma parábola bem conhecida, a qual nós vemos diversas ministrações. Aqui na igreja, se eu não me engano, eu ouvi 2 ministrações sobre a parábola do bom samaritano, mas nessa noite, graças a Deus, pelo conhecimento que o Senhor me deu, pelo ensinamento que Ele me dá através da palavra do Senhor, quero falar aos irmãos. Levantou um certo mestre da lei, e querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? E como lês? Respondeu-lhe o homem:
Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, fazer isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-lhe, se retiraram, deixando meio morto ou quase morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, e vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus perguntando. Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glórias a Deus. Irmãos, para trazer ao conhecimento dos irmãos, como eu tenho aprendido, e é bom a gente ter um conhecimento, eu queria falar, primeiramente, quem era aquele mestre da lei que se levantou para interrogar Jesus? Bom, os doutores da lei eram homens judeus, versados na lei religiosa de Israel e responsável por interpretá-la. Geralmente, esses homens estavam associados ao partido dos fariseus. Em algumas passagens bíblicas, os doutores da lei também são identificados como escribas ou mestres. Irmãos, aqui tem um relacionamento aqui, onde nós estamos entendendo. Quem era esse mestre da lei que se levantou? As Bíblias, algumas falam em mestre, doutores, mas é a mesma coisa. Essas pessoas eram pessoas versadas ao conhecimento. O que esses doutores faziam? Os doutores da lei basicamente se dedicavam a estudar, interpretar e ensinar a lei. Bom, esse mestre, ele desde pequeno, como ele aprendeu de outros mestres, ele interpretava, estudava e ensinava da lei para os outros judeus. Desde pequeno, é assim, passado de um para o outro. Essas crianças que chegavam até esses doutores da lei para aprender, elas pegavam desde pequeno até grande, ela aprendia. E assim ela sucedia essas pessoas, a conhecimento a qual elas tinham. Nós vemos Paulo também foi um homem que aprendeu desde pequeno, através de um mestre da lei, Gamaliel. Essa lei
incluía apenas a lei escrita, mas também a lei oral de Israel. Por isso que era comum que os doutores da lei tivessem aprendizes, aos quais eles educavam sobre a mesma lei. E esses alunos, por sua vez, tinham de transmitir de forma fiel tudo que lhes for ensinado. A preservação da lei e a sua aplicação prática na vida judaica também era tarefa dos doutores da lei. Bom, irmãos, vamos ver. São homens bem entendidos e conhecidos da lei. Eram homens que entendiam o que liam e ensinavam, interpretavam para aquele povo. Então esses doutores da lei também cuidavam de decidir sobre as questões relacionadas à administração da lei na sociedade judaica. Por isso, entre os membros do Sinédrio também estavam os doutores da lei. Vale lembrar que o Sinédrio era a suprema corte judaica. O Sinédrio julgava com base na lei. Os mestres da lei tinham um papel importante neste processo. Notemos, irmão, que não é um homem qualquer que está falando com Jesus. Não é um homem qualquer que está interrogando Jesus, querendo colocar Jesus à prova, pois se achava mais sábio e astuto com Jesus. De modo geral, os doutores da lei tinham de transmitir o seu conhecimento de forma gratuita, mas parece que muitas vezes eles acabavam tirando vantagem financeira dessa tarefa. Inclusive, em certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo censurou os doutores da lei, que se aproveitavam até mesmo da economia das viúvas. Bom, eram homens que entendiam, compreendiam, interpretavam, mas eram ardilhosos também naquilo que eles ensinavam e para que eles ensinavam. Os doutores da lei no tempo de Jesus. Na narrativa do Novo Testamento fica claro que, no geral, os doutores da lei eram opositores do ministério de Cristo. Na verdade, a oposição dos doutores da lei vinha desde o ministério do profeta João Batista, que antecedeu o ministério de Jesus. Os doutores da lei rejeitaram a pregação de João Batista e, consequentemente, o conselho de Deus para eles, e recusaram o batismo anunciado por João. Bom, nós vemos homens conhecedores da lei e negando a João Batista. Depois, durante o ministério de Jesus, frequentemente os doutores da lei tentaram prejudicá-lo e faziam perguntas difíceis e ardilosas com o objetivo de colocar Jesus em situações complicadas ou levá-lo ao erro. Isso explica porque Jesus repreendeu e condenou os doutores da lei muitas vezes em seu ministério. Jesus reprovou a hipocrisia daqueles homens que eram materialistas e preocupados com o reconhecimento humano. Em suas interpretação e aplicação da lei, eles também acrescentavam a eles muitos regulamentos que resultavam numa carga muito pesada aos homens. Além disso, através de todo o seu tradicionalismo na interpretação da lei, os doutores da lei acabavam por tomar a chave da ciência das pessoas comuns, ou seja, com as suas interpretações e normas acrescentadas à lei, eles escondiam o verdadeiro sentido da lei, fazendo que se fosse impossível o povo compreender o seu significado correto. Bom, irmãos, notemos que não é um homem qualquer que está falando com Jesus ou interrogando. Nós vemos na Bíblia tantos doutores da lei, tantos mestres interrogando Jesus, querendo pegá-lo ao erro para o condenar.
Mas em nenhum momento da Escritura nós vemos Jesus, irmãos, caindo nesse erro. Jesus sempre, irmão, entendido em conhecimento, em sabedoria. Jesus, irmãos, nós vemos aqui, na parábola do bom samaritano, que Jesus não precisava responder àquele homem. Jesus poderia ficar quieto. Mas não, nós vemos Jesus respondendo, fazendo outra pergunta para ele. Ele pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, nós temos Jesus com a sua sabedoria. Ele responde: o que está escrito na lei? E como lês? Notemos, irmãos, que Jesus quer usar ele no conhecimento dele. Se você sabe da lei, então me interprete ela como você entende. Nós vemos aqui, irmãos, este homem, este mestre da lei, falando de 2 mandamentos, a qual se define tudo, todos os mandamentos. Nós vamos ver aqui ele falando: respondeu o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Ele está falando adoração a Deus, ele está falando em honrar a Deus, ele está falando em não tomar, irmãos, imagem em adoração, não se prostrar em outros homens. Ele está falando de uma adoração só, que é a Deus. E a segunda é o teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando, irmão, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós fazemos a ordenança que Deus manda: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. Nós estamos vendo 2 mandamentos, resumido, os 10 mandamentos. O amor a Deus e o amor ao próximo é você cuidar. Jesus responde: respondeste bem. Jesus, este homem conhece. Fazei isto e viverás. Irmãos, aquele homem poderia ficar calado, aquele mestre poderia ficar calado. Jesus falou: você respondeu bem, faça isso e viverás. Mas nós vamos ver um homem com o seu ego, com a sua sabedoria, querendo sobressair a sabedoria de Jesus, ao conhecimento de Jesus. Aí ele responde. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Irmão, ele estava se justificando, porque era um homem que tirou o seu tempo a qual ele tinha para aprender, para ensinar, para interpretar. Ele falou: Senhor, eu interpreto desde pequeno, aprendi, desde pequeno eu obedeço, eu ensino. Ele está falando que estava sempre com o seu próximo ali. Eu sempre estou com o meu próximo. Aqui não está falando, mas ele falou assim: então quem é meu próximo? Ele queria falar: Jesus, quem é meu próximo? Me aponta para mim, quem que é o meu próximo? Irmãos, tem uma passagem, o presbítero Diego trouxe por esses dias, sobre o jovem rico também. Alguém lembra dessa passagem? O jovem rico, irmãos, chega até Jesus e fala: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: sabe os mandamentos? Está percebendo, irmão? É a mesma coisa que o mestre. O mestre da lei pergunta: o que eu hei de herdar a vida eterna? Vamos ver que eles estão querendo saber da vida eterna. E Jesus fala para o mestre da lei: você entende a lei? Como que você interpreta? Ele fala dos mandamentos. Jesus fala para esse jovem rico também: conhece os mandamentos? Pratica? Ele fala: Senhor, eu pratico desde pequeno.
tudo isso eu tenho feito. Jesus fala para ele assim: tudo? Eu acho que falta água. O mestre da lei, vemos que ele fala assim: Senhor, eu tenho feito tudo isso, mas quem é meu próximo? O jovem rico fala: não, eu faço tudo isso. Jesus fala: não, te falta alguma coisa. Vende tudo que você tem e distribui aos pobres. O mestre da lei, querendo pegar Jesus no seu entendimento, ele fala assim: quem é meu próximo? Daí nós vamos entrar na parábola a qual Jesus traz ao mestre da lei. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos assaltantes, os quais o roubaram, e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Jesus faz uma parábola simples para que ele venha entender, irmãos. Jesus não falava parábolas só para aqueles que não tinham o conhecimento, mas para aquele que tinha o conhecimento também. Jesus está usando de uma parábola para ele, para ensinar através da parábola para ele que lhe faltava algo. Sendo sábio, conhecedor, intérprete da lei. Entende, irmãos? Estamos na igreja, buscamos a palavra do Senhor, interpretamos, ministramos às vezes, cantamos, louvamos, e às vezes nós achamos que não falta nada para nós. Parece que está tudo certo, parece que minha salvação está logo ali, mas sempre falta algo na nossa vida, irmãos. E sempre Deus está através das ministrações nos ensinando, através da escola dominical nos ensinando, através da oração nos ensinando, através do jejum nos ensinando. Parece que às vezes estamos tanto tempo, parece que nós já estamos sábios, entendidos, que parece que vai ler a mensagem do bom samaritano, já sei o que vai falar do homem caído, daí começa a pensar que aquele homem caído sou eu, que o homem que vinha era Jesus, não, irmãos, Jesus está querendo falar de outra maneira, para mim, para você, que está faltando algo na nossa vida, e Ele está falando assim: você entende o que você está lendo? Você compreende? Mas falta algo, às vezes, fala: Senhor, mas eu tenho feito tudo isso, mas Jesus está falando hoje, para mim e para você, quem é o teu próximo? E quem é meu próximo? Nós estamos olhando um para os outros, meu próximo é o pastor, meu próximo é o irmão aqui, o meu próximo dentro da minha casa é minha esposa, os meus filhos, minha sogra. O meu próximo no trabalho são aqueles que estão ao meu redor. Próximo parece que é aqueles que estão do nosso lado. Mas não é só isso que Deus está falando, irmão. Não é só estar do lado, irmãos. Às vezes está do lado, mas nós estamos passando despercebido pela vida dos nossos irmãos que estão necessitando. De igual modo também, casualmente descia no mesmo caminho. Jesus está falando, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele foi pego por ladrões, aonde arrancaram suas roupas, roubaram todo, bateram nele e deixaram ele quase morto. E Jesus continua, descendo também do mesmo caminho, um sacerdote, a qual, vendo aquele homem, ele passa de largo ou passa de lado e continua o seu trajeto. E logo após vem um levita, que também, vendo o homem, o seu estado, ele passa de largo, passa de lado. Vemos, irmãos, que são homens a qual um fazia ligação do povo a Deus, que era o sacerdote, que oferecia os sacrifícios, que intercedia pelos pecados dos homens, o sacrifício a qual fazia, e o levita, irmãos, que também apoiava e ensinava, levava a adoração,
e também ensinava. Eram pessoas que estavam, irmão, com o seu próximo, fazia ligação, tinha o conhecimento de quem era quem estava em pecado, quem não estava, quem estava adorando, quem não estava. Eram até o sacerdote a qual eles falavam, e o sacerdote que fazia esta missão, esta ligação. Hoje, para mim e para você, quem faz essa ligação entre nós e Deus é Cristo Jesus. É Jesus que intercede por nós, irmãos. Lá naquele tempo está falando do sacerdote, um homem que era essa ponte de ligação entre o homem e Deus pelos seus pecados. Mas ele vendo, ele passa de lado. O levita do mesmo jeito. E no mesmo caminho, o samaritano passando. Porém, de longe ele vendo aquele homem, ele se chega até aquele homem. Vendo aquele homem caído, ele se move de íntima compaixão. Vemos, irmãos, um samaritano, a qual Jesus está usando para falar com um judeu, a qual não gostava, tinha atrito, e Jesus está usando um homem, a qual nunca ele ia imaginar que Jesus ia usar. Jesus poderia usar tantas pessoas, mas Jesus está usando um samaritano para mostrar para ele. Irmãos, este samaritano, ele se movendo de íntima compaixão, ele se prostra para ajudar esse homem. Vamos dizer que ele faz o primeiro socorros. Aquele homem todo ferido, fala que ele estava com o óleo e o vinho. O vinho, irmãos, você sabe para que serve? O vinho era para fazer a limpeza do machucado, dos machucados daquele homem. É como se fosse um álcool. E o óleo, irmãos, ele tinha propriedades, irmãos, para curar. E ele colocava o óleo sobre a vida daquele homem. E ali ele enfaixa o homem, coloca em seu cavalo e leva até uma hospedaria. Vamos ver ele cuidando daquele homem, naquele dia, naquela noite. Jesus, na sua parábola, fala que no dia seguinte ele vai embora, mas deixa pago, e tudo que aquele homem precisasse, necessitasse, poderia aquele hospedeiro fazer, dar, que quando ele voltasse, ele pagaria. Bom, o pastor Hamilton me chamou a atenção no domingo, a qual eu nunca percebi, e sempre eu ouvi e tirava minhas conclusões. Por que um sacerdote não ajudou aquele homem? Por que um levita? Eram homens de Deus, eram homens que era para ter amor com o próximo, eram homens que deveriam ajudar, eram homens que tinham que estar ali com aquele homem. Parece que aqueles homens estão menosprezando aquele homem, parece que eles não estão preocupados com aquele homem. Bom, irmãos, aí que eu fui entender e compreender por que aquele sacerdote, aquele levita, naquela parábola que Jesus estava falando com aquele homem, eu vim entender por quê. Irmãos, livro de Levítico 21, eu não coloquei ali, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Levítico 21, primeiro, lei acerca dos sacerdotes. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filho de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um morto no meio do seu povo. Está vendo porque o sacerdote não poderia tocar naquele homem?
porque senão ele ia ficar impuro. Se você for na sua casa, tiver um momento, querer buscar mais lá, irmãos, e ler, porque o sacerdote não poderia tocar, porque o sacerdote era aquele homem que fazia a ligação entre o homem e Deus, e ele não poderia tocar naquele morto, porque senão ele se contaminaria, e se ele fosse contaminado, ele tinha que ser tirado do arraial, e ele tinha que ficar 7 dias fora, e teria que se purificar, e quando voltasse, assim era o sacerdote, assim era o povo, tinha que se purificar para depois fazer uma oferta e assim continuar. O sacerdote, irmão, assim como esse mestre da lei, eles seguiam tudo ao pé da letra. Eles sabiam que eles, se tocassem naquele homem, eles poderiam ser afastados, separados, eles se contaminariam. Mas, irmãos, eu li em todas as passagens, mensagens do bom samaritano, está bem frisado lá, aquele homem estava quase morto, estava quase morto. O sacerdote, ele estava passando, aquele homem estava todo machucado, caído, ferido, estava como morto, é quase morto. Como que você sabe como que a pessoa está viva ou morta? É quando você, irmãos, vê se ela tem pulso ainda, ou se ela está respirando. O sacerdote e o levita, eles não perceberam isso, irmão. Eles poderiam, irmãos, deixa eu ver se ele está morto mesmo, chegar perto, mas não, ele vendo aquele homem, eles passam de lado, achando que estava morto, e por uma pessoa estar morta, eles não poderiam tocar naquele homem, senão eles se contaminariam, e a lei, Deus estava falando que ele não poderia, então ele estava obedecendo a Deus. Parece que aqueles homens estavam não ligando para aquele homem, mas não é que eles estavam ligando, é que a lei, irmão, falava que eles não poderiam tocar, senão eles se contaminariam. Mas eles não perceberam que aquele homem estava meio morto, meio. Irmãos, o samaritano, ele viu aquele homem, ele poderia fazer a mesma coisa. Aquele homem está morto, o estado daquele homem quase morto está morto, e poderia ir embora. Mas aquele homem, irmãos, olha para aquele homem com os olhos diferentes, a qual não se cai nele uma condenação em tocar em um morto. E ele chega perto e vendo o estado daquela pessoa, ele se move de íntima compaixão. Você já sentiu compaixão por uma pessoa, irmãos? Você já viu uma pessoa no seu estado tão crítico, a qual seu coração doeu tanto, a qual por dentro você chorou? Muitas vezes você tentou ajudar, mas você não teve essa condição de poder ajudar, porque às vezes as pessoas já estavam mortas. Quantas vezes, irmão, com pessoas que esteve comigo, eu querendo, irmãos, ajudar, sabe, irmão, ver a pessoa no leito e você sabe que a pessoa pode morrer, sabe, você sentir uma dor que você queria estar no lugar daquela pessoa, você queria fazer, mas você é limitado, se a medicina não está fazendo, você, irmão, se sente uma pessoa, assim, fraca, você queria fazer, mas você não tem condição. Mas aquele homem chegando, ele viu que aquele homem, irmão, estava quase morto, e ele viu que ele poderia ajudar aquela pessoa. Irmãos, este homem salvou a vida daquele homem. Jesus fala para o mestre da lei, desses 3 homens, quem usou de misericórdia? O mestre da lei, claro, aquele que teve compaixão, aquele que ajudou. Jesus falou para ele: vai e faz o mesmo. Irmãos, o mestre da lei, ele estava com o povo.
o mestre da lei ensinava o povo, interpretava a lei para o povo. Mas Jesus estava falando para ele: está te faltando uma coisa, ajudar, estender a mão, ver a necessidade. Não é só ministrar a palavra aqui e deixar que o povo viva, mas sim, irmão, está a olho sobre a vida dos irmãos que estão na igreja, aqueles que não podem estar. Ver, irmão, a necessidade. A palavra do Senhor está falando, irmão, para mim e para você, é que nós devemos ter compaixão, não a compaixão de a pessoa estar num estado quase morto, mas sim, irmão, ter a noção, ter a ciência de quando uma pessoa está bem ou não está bem. Irmãos, quantas vezes nós temos falado com irmãos, com irmãs, quantas vezes nós temos estado aí no trabalho, na rua, e quantas vezes nós conversamos com as pessoas que estão precisando de uma palavra do Senhor. Quantas vezes nós temos pessoas angustiadas, aflitas, a qual elas não conseguem falar, elas guardam para si, irmãos, e não conseguem. E às vezes, irmãos, nós olhamos as pessoas, mas é porque não é que a gente não quer fazer, é porque às vezes, irmãos, a adversidade a qual nós temos de estar na igreja, no trabalho, em casa, sabe, irmão, às vezes estamos preocupados com dentro de casa, com a igreja, com o trabalho da igreja, com as coisas a qual nós fazemos dentro de casa, e às vezes a pessoa vem, a gente conversamos assim, não damos a devida atenção. O sacerdote, o levita, não deu a devida atenção para aquele homem. E às vezes as pessoas, irmãos, estão precisando somente de uma atenção. Às vezes, quantas vezes na escola dominical, no culto eu não vi, quantas vezes na escola dominical, quando começamos a falar de alguma coisa e os irmãos para abrir e falar da sua necessidade, abre o seu coração, e aquela pessoa começa a derramar em lágrimas, a tamanha angústia e aflição, que dentro da igreja, pela uma oportunidade que houve, ela conseguiu abrir o coração e falar tudo aquilo que estava preso dentro dela, e ela se esvazia. E ali, irmãos, nós só vamos notar quando acontece isso. E às vezes as pessoas estão sentando conosco, estão louvando conosco, e a gente não está vendo que aquela pessoa, irmão, do lado está tão aflita, tão angustiada. A minha sogra é fácil olhar e ver quando ela está doente, porque nós vemos ela assim, quando ela está bem abatida, eu falo: a senhora está bem? Sabe? É difícil ela falar que está ruim, mas você olha assim, você sabe no semblante dela quando: a senhora está bem? A minha diabetes está assim. Sabe, irmãos? Às vezes a gente não está percebido, porque às vezes os nossos olhos estão voltados só para o exterior. Às vezes a pessoa sorri chorando por dentro. Às vezes a pessoa está cantando, mas por dentro gritando, irmão: socorro, socorro, Senhor. E Deus, irmão, quer de mim e de você esse momento a qual nós temos de parar um pouco para ver como que estão nossos irmãos, e assim, irmão, estender o ombro amigo. Não é só querer ministrar a palavra, os irmãos saem, os irmãos que a vida é dele, não, irmão, nós temos que estender a mão, ajudar, abrir o coração. Se não tiver palavra, irmão, só ouve aquela pessoa, deixa ela falar, deixa aquela pessoa falar. Às vezes ela só está querendo desabafar. Não estou falando de fofoca, irmão, mas eu estou falando de coisas a qual nós às vezes sobrecarregamos por dias e dias. Parece que estamos falando com Deus, orando, falando, e parece que isso não sai. Mas às vezes Deus está falando: abre a boca. Mas às vezes a gente não temos confiança com próprios irmãos. Sabe, irmãos? Existe aqui um problema dentro da igreja, não dessa igreja, mas de todas as igrejas, porque a gente acha que se falar, vai ser de fofoca, sabe, de intriga, de inveja. Mas, irmãos,
Nós temos o pastor, nós temos a missionária Isabel, temos o presbítero Diego, irmãos, nós podemos falar um com o outro, mas às vezes nós temos medo, e às vezes deixamos por último momento, um momento que nós não aguentamos, daí acabamos ficando doentes, acabamos enfraquecendo na fé, acabamos desanimando em orar. Tudo isso atribui, irmãos, quando você se fecha por dentro e guarda essas coisas, para que Deus não está ouvindo. Não é que Deus está ouvindo, Deus está ouvindo, irmão. Deus, Ele ouve a nossa oração. No momento de angústia, de aflição, Deus ouve, irmãos. Mas sabe, meu irmão, Deus está falando assim, eu estou te dando uma rota de escape para você abrir o seu coração. Fala, irmão, aquilo que está preso dentro de você, irmão. Derrama dentro da igreja, irmão. Quantas vezes os irmãos se derramaram dentro da igreja, irmãos? Foi tão bom, irmão, que aquela pessoa, depois nós conversando, aquela pessoa, sabe, o semblante dela volta ao normal, sabe, aquele fardo, aquele peso que estava carregando, parece que ele descarrega tudo aquilo, irmãos. Mas às vezes é porque não consegue falar dentro de casa, e acha também que não vai conseguir falar no meio da igreja. Temos que confiarmos uns nos outros, irmãos. Nós estamos aqui para compartilhar, ajudar a necessidade. Nós estamos aqui para estender a mão, irmãos. Deus nos chamou, irmão, para ajudar uns aos outros. E não é só dentro da igreja. Nós estamos vendo um homem qualquer. Jesus está falando que nós devemos abrir mais os nossos olhos para aqueles que estão lá fora, irmãos. Lá fora. Deus, Ele quer nos usar, irmão. E para ser usados, devemos estar preparados. Irmãos, o samaritano, ele estava preparado. Ele tinha o primeiro socorros ali. Ele estava pronto. Deus, Ele quer nos usar. Mas temos que nos prepararmos. Na oração, no jejum, na palavra. O Senhor quer usar, irmão, nós, nas nossas habilidades. Não jogando conversa fiada, irmãos. Mas mostrando para aqueles que estão lá fora, que não conhecem a Deus, qual é o caminho verdadeiro. Aonde está a verdadeira vida. A vida com abundância. A vida eterna. Deus não me tirou do mundo lá só para me salvar. Eu devo ser um canal de bênçãos para aqueles que estão lá fora, irmãos. Assim como você também. Aonde você estiver, irmãos, testemunhe da sua vida para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Fale do seu Deus. Fale que no meio da oração Deus ouviu a tua voz. Fale, irmão, que Deus, Ele ouve a nossa oração. Nós devemos falar, irmão, porque aquelas pessoas estão cegas, não conhecem, irmão. Nós devemos mostrar para aquelas pessoas aonde que é o caminho, o que deve fazer. Não é só vindo para a igreja, ouvindo e voltando para a nossa casa. Não sendo só ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Deus quer nos usar, meus irmãos, para que aquelas pessoas também venham a ser salvas. Irmão, eu estou aqui por causa de alguns irmãos que falaram comigo. Não foi que, Deus tocou meu coração lá, eu vou na igreja. Não, irmãos. Deus usou pessoas para me mostrar o caminho. O caminho agora, hoje, graças a Deus, eu me coloco diante do Senhor e estou trilhando, irmãos. E assim como os irmãos engatinhando às vezes, estamos, irmãos, diante do Senhor caminhando. E por isso devemos ter um ao outro, para quando cair, se apoiar no irmão. Deus, irmãos, nos chamou para andarmos juntos, na diversidade, nos problemas, nas dificuldades. Mas para isso nós devemos estarmos de olhos abertos, vendo os irmãos as suas necessidades. Claro que não é qualquer necessidade. Eu tenho muitos irmãos que falam tanta coisa, mas aquela necessidade da alma, sabe, irmão? A alma aflita, angustiada, a pessoa por dentro
querendo ajuda, socorro, mas não consegue falar. E às vezes, irmão, você olhando mais ou menos assim, você percebe que aquela pessoa está... Por que não perguntar? Tá tudo bem, irmãos? Tá precisando de alguma coisa? Você quer conversar? Sabe, irmão, é coisa simples, que às vezes atrai a pessoa de novo. Nossa, irmão, tô passando... Quando a minha esposa estava querendo se separar de mim, irmão, eu não sabia com quem falar. Eu orava, parecia que Deus não ouvia. Graças a Deus eu tenho o presbítero Diego, meu amigo, que chama sempre eu para tomar coca. E numa dessa eu chamei ele para tomar coca, mas eu querendo desabafar com ele. E eu conversei com ele. Olha para você ver, irmão, como é bom, irmão. Porque pessoas têm como a separação uma coisa normal. Ah, quer separar, separa. Então, parece fácil, irmão. Mas para quem verdadeiramente ama, verdadeiramente quer estar do lado, irmãos, é uma dor, irmãos. Quantas pessoas falam que matam por amor, pela separação? Não é, irmãos. Nós devemos ter a ciência, irmão, que quando nós amamos uns aos outros, nós devemos estar ali do lado, irmão, conversar, compartilhar, o direcionar, o guiar. E Deus, irmãos, através dessa palavra do bom samaritano, mostrou para aquele homem, para aquele mestre. Sabe quem que é? É aquele que ajudou, aquele que estendeu a mão. Não adianta você só ser conhecedor, não adianta você só interpretar, você tem que ajudar. Estender a mão amiga, o ombro, aconselharmos. Parece que não. Notemos nos dias de hoje, irmão, é difícil conversar com outro irmão. Percebeu isso, irmão? Nos tempos antigo, nós vamos ver a primeira igreja primitiva. Eles estavam todos unidos. Eles compartilhavam, eles vendiam, estavam na ceia, eles estavam ali, irmãos. Quando um estava preso, oravam pelo aquele preso, e Deus libertou. Sabe, irmãos, as pessoas estão vendo a necessidade, os problemas, estão orando um pelo outro, estão se confessando, estão apoiando. Esta é a igreja de Cristo que vai permanecer, irmãos. Você acha que o inimigo quer que você faça isso? Não, ele quer que você faça assim: cuida da sua vida, deixa o outro. Cuida da sua vida. E não é só cuidar da minha vida, irmão. Se eu amo o meu irmão, eu tenho que ajudar ele também. Eu tenho que ajudar ele. Porque é difícil. A salvação não é fácil. E as pessoas, irmãos, que são fracas na fé, é mais difícil. Quantas pessoas se desviaram? E antes de desviar, essa igreja, graças a Deus, sempre apoiando, sempre na igreja, sempre nas casas, sempre ajudando. Mas aquela pessoa não quis, não quer. Estamos aqui para ajudar. Até o momento que a pessoa fala que não quer, desliga ela. Tem pessoas querendo, então vamos ajudar essas pessoas. Quando orar, irmão, ore um pelos outros, pelos irmãos que estão enfermos, hospitalizados, aqueles que você não conhece, que estão lá também, irmão, sofrendo, irmão. Não é fácil estar no hospital, não é fácil estar no leito. Quantos aqui já não passaram por um hospital, por um leito, não tinha ninguém para falar uma palavra amiga, mas que na nossa oração o Consolador venha estar com aquelas pessoas. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas para Jesus.